Então, o equilíbrio do corpo extenso ele é baseado na necessidade dos torques serem iguais. Tá? Então, onde que a gente percebe uma situação de equilíbrio de corpo extenso? Geralmente uma gangorra. Tá? Na gangorra, o que nós temos? Geralmente duas pessoas de massas diferentes, sentadas em cada uma das extremidades. E para manter a gangorra em equilíbrio, nós temos que nós temos que mudar a distância, né? Então, aqui nessa imagem nós temos bem isso, né? Para essa gangorra ficar em equilíbrio, ó, do jeito que ela está. O que nós temos que respeitar aqui? A questão dos torques. Tá? Cada objeto, cada pessoa que se coloca na gangorra exerce uma força-peso para baixo. Essa força, dependendo da distância que nós estamos do ponto pivô, tá? Ela pode produzir um torque para um ou outro sentido. Tá? Então, na hora que a gente vai considerar equilíbrio do corpo extenso, nós vamos ter que pensar na noção mais básica, que é o torque de um lado tem que ser igual ao torque do outro lado. Tá? Por quê? Eles têm que produzir o mesmo giro. E aí nós vamos ter uma relação importante. Porque para que eles tenham o mesmo torque, necessariamente eles não vão precisar ter a mesma força e a mesma distância. Tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Para a gente entender essa questão do torque. Então na figura nós temos uma gangorra de extremidades A e B. Tá? O João, de 50 kg, está na extremidade A, que fica a uma distância de 2 metros do ponto de giro da gangorra, né? O ponto pivô. A Maria, ela está sentada na outra extremidade, né? Nós não sabemos a massa da Maria, mas sabemos que ela está a uma distância de 4 metros. Tá? Então a gente quer saber qual que é a massa da Maria para que a gente consiga ter essa gangorra em equilíbrio. Tá? Então a ideia aqui, pessoal, é o seguinte: se o João ele tiver mais, se ele exercer mais torque do que a Maria, a gangorra vai fazer isso daqui, ó. Tá? E se a Maria ela exercer um torque maior que o João, a gangorra vai fazer isso. O que nós estamos estabelecendo? Que a gangorra não vai girar, então o torque vai ser igual para os dois. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, né? Na condição de equilíbrio de um corpo extenso, o que tem que acontecer? Tá? Os torques, torque 1 tem que ser igual ao torque 2. Tá? E aí a gente tem que pensar, o que é o torque 1? É a força 1 vezes a distância 1 e o torque 2, a força 2 vezes a distância 2. Tá? Agora vem uma análise pela questão do peso. Né? Como a força, né, que está exercendo a força, como a força que está exercendo o giro, né, a tentativa de girar aqui o ponto pivô é o peso, né? Então, pela segunda lei de Newton, nós sabemos que a força de ação é a força peso. Tá? E aí, gente, o que nós sabemos então? Aqui eu vou ter que substituir, né? Ao invés de usar força 2 e força 1, eu vou ter que usar peso 1 e peso 2. Tá? A gente sabe, ou deveríamos saber, né, que peso é igual a massa vezes gravidade. Então eu consigo calcular o peso 1, que é o peso do João, fazendo 50 vezes 10, que é 500 newton. Tá? E o peso da Maria é a massa dela vezes 10. Então eu tenho 10 kg. Portanto, né, se eu for substituir aqui, eu tenho 500 vezes 2 é igual a 10m, né, que é a massa da Maria, 10m, vezes a distância que ela está, que é 4. Então, desse lado eu tenho 1000, do outro lado eu tenho 40m. Então, se eu dividir 1000 por 40, eu vou chegar em uma massa igual a 25 quilos. Então, a gente percebe que a Maria ela tem uma massa 4 vezes menor aí do que a do João, né? Na verdade,
4 não, é metade, né? A massa dela é metade, porque o João tem 50, ela tem 25. Tá? Então isso aqui é uma forma de resolver através de torque. Dá para resolver isso daqui com uma regrinha de 3, tá? De uma forma mais simples. O mesmo não vai funcionar aqui, nesse segundo exercício. Tá? Nós temos aqui 2 meninos sentados numa extremidade de uma gangorra de comprimento total de 3,6 metros. Tá? O garoto sentado na extremidade A possui 50 quilos e o garoto na extremidade B possui 40 quilos. Tá? A gente quer determinar os valores de x e y para essa gangorra também ficar em equilíbrio. Então, gente, a ideia básica aqui vamos ter que partir do princípio que torque do lado 1 é igual ao torque do lado 2. Quais são as forças que causam aí o possível movimento da gangorra? É o peso. Então, peso 1 vezes distância 1 é igual ao peso 2 vezes a distância 2. Tá? Então, eu sei que aqui do lado eu tenho 500, né? Porque a distância, a massa vezes a gravidade. 500 vezes x, porque é o lado que ele está, tem que ser igual a 400 vezes y. Por que 400? Porque a massa desse cara aqui é 40. O peso dele, então, é 400. Só que aqui, o que acontece? Eu não consigo resolver, tá? Porque eu tenho uma equação com duas incógnitas. Então, eu vou chamar isso aqui de equação 1. Tá? O exercício passou para a gente, pessoal, que a nossa gangorra possui comprimento de 3,6 metros. Só que esses 3,6 ele é dado por a distância x mais a distância y. Então, eu posso escrever que 3,6 é igual a x mais y. Certo? Agora, eu posso isolar, né, uma dessas variáveis, eu posso fazer 3,6 menos x é igual a y. E aí aqui eu monto uma equação 2. Tá? Matematicamente agora, o que a gente pode pensar? Eu posso substituir a equação 1, ou melhor, a equação 2 na equação 1. Tá? E o porquê a gente já vai entender. Eu sei que x, ou melhor, y, ele vale 3,6 menos x. Então, desse lado eu mantenho 500 vezes x, e do outro lado eu vou fazer 400 vezes o valor do y. Só que a gente sabe que y é 3,6 menos x. Portanto, aqui eu fico com 500x, ok? Do outro lado, eu vou fazer 400 vezes 3,6, né? Que me dá 1.440, menos 400x. Tá? Agora, o que eu observo? O que tem x eu deixo de um lado só. Então, aqui vai ficar 500 vezes x mais 400 vezes x. É igual a 1.440. 900x é igual a 1.440. Então, x é 1.440 dividido por 90, né? Por 900, desculpa. 1.440 dividido por 900. Isso nos dá um x igual a 1,6 metros. Agora que eu sei o x, se eu voltar aqui na equação 2, né, se eu fizer então 3,6 menos 1,6, isso me dá o valor do y. Então 3,6 menos 1,6 me dá 2. Então eu consigo concluir que essa distância menor aqui é de 1,6 metros e essa distância maior, que está o ponto y, é o valor de 2. Então 1,6 mais 2 me dá os 3,6 conforme previsto. Ok, pessoal?